Obrigado, gente. Quando Jesus voltar, ou quando a gente se encontrar com Jesus, seja Ele voltando para nos buscar, ou seja, nós indo para Ele, né? Qual vai ser a primeira pergunta que Ele vai fazer para nós? Né? Qual será a primeira pergunta que Ele vai fazer para nós? Então, fica pensando nisso, que pergunta Ele faria para você, né? E no final vamos ver, ok? Vamos abrir as nossas Bíblias, lá em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, versículo 6 até o 10. Deus não é um Deus de coincidências, já o pastor falou, é um Deus que Ele tem uma direção, né? A vontade de Deus é perfeita, é boa e agradável, né? E Ele sabe todas essas coisas. E se é para estar ministrando essa palavra aqui hoje, né, é porque Deus quis. E eu já ministrei lá em Hamamatsu, então os irmãos de Hamamatsu, né, não é coincidência que vocês estão ouvindo essa palavra 2 vezes, né? É porque Deus quer falar com vocês, tá bom? Talvez domingo passado vocês dormiram, né, na hora do culto, mas agora fica acordado, por favor, tá? Vamos lá, vamos ler aqui Atos, a partir do versículo 6, tá? Diz assim: E passando pela Frígia e pela província de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo passado por Mísia, descenderam a Troade. E Paulo teve, de noite, uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes comunicarmos o Evangelho. Amém? Então, lá na célula em Hamamatsu, a gente está tendo uma leitura, né, sobre o livro de Atos. E semanalmente a gente lê versículo a versículo, capítulo a capítulo. E a gente leu a história de Paulo. Como Paulo, de ser uma pessoa muito agressiva contra o Evangelho, ele teve um encontro com Jesus. Teve um encontro impactante com Jesus. E, de um dia para outro, na verdade, foram 3 dias, né? Mas, sabe, ficou cego para quebrar o orgulho dele. Aí, daqui a pouco, Deus manda alguém para orar por ele. Ele recebe a vista de novo. E logo, ele é batizado. Sabe? E a partir desse momento, Paulo, sabe, ele obedeceu à voz de Deus, né? Obedeceu ao chamado de Deus. Ele foi e se preparou. Ele voltou para a cidade, né, e se preparou durante, muitos falam que foram 10 anos, outros falam que foram 13 anos, outros falam que foram 3 anos, né? Enfim, seja como for, ele se preparou para depois começar o ministério dele lá na igreja de Antioquia, né? Mas vemos aqui como Deus vai usar a vida dele. E eu vejo cada um de nós, né, como chegou o Evangelho. E temos que ver o Paulo, em certa maneira, como ele, estando contra Deus, né, ele é chamado para o ministério e ele entrega literalmente a sua vida para Deus, né? E é isso que a gente, como cristãos, temos que fazer. Entregar as nossas vidas a Deus, totalmente, todas as áreas das nossas vidas. Mas, antes de continuar com essa história, rapidamente eu quero falar um pouco sobre as promessas de Deus. Vocês sabiam que na Bíblia existem promessas de Deus? Quantas? Quantas promessas existem na Bíblia? Muitas, né? Teve uns aí que falaram 3.000 promessas de Deus na Bíblia, e tal. Enfim, na Bíblia existem muitas promessas de Deus.
Mas existem na Bíblia, a gente pode fazer uma divisão dessas promessas, porque existem promessas incondicionais, mas também existem promessas condicionais. Ok? Um exemplo de uma promessa incondicional é o amor de Deus. Ele nos ama. Ele ama a sua criação. Incondicionalmente. A gente pode ter pecado, pode ter feito muitas coisas, mas mesmo assim, Deus nos ama. E isso é uma das tantas promessas incondicionais que Deus tem. Agora, tem promessas condicionais. E muitas vezes a gente vai ler na Bíblia que Deus promete uma coisa, né? Mas antes dessa promessa, vem uma condição. Se você fizer isso, isso e isso, eu vou te abençoar, eu vou fazer isso, vai acontecer isso daqui. Então, essas são as condicionais. E eu quero falar de uma promessa que Deus falou para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, capítulo 1. Gênesis capítulo 12. Está aqui. Está aqui? No jogo? Estão... Gênesis capítulo 12, versículo 1. Até o versículo 3, né? Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa de Deus para Abraão. Mas essa promessa aqui, ela é incondicional. O que vocês acham? É condicional. O que ele tinha que fazer? O que Abraão tinha que fazer? Sair. Né? Sair. Agora, Deus não falou para ele o lugar. Deus falou simplesmente para ele: sai da tua terra e da tua parentela, no lugar que eu vou te mostrar. Não falou o lugar, não falou aonde era o destino, simplesmente falou para ele: sai. E a obediência de Abraão, se ele pegou aquela promessa de Deus na vida dele, é porque ele obedeceu. É porque ele saiu da casa dele, né? Para o lugar que Deus ia mostrar em algum lugar, em algum momento. Tá? Então, vemos que essa promessa é condicional. Agora, essa promessa, né? A gente tem que tomar muitas vezes cuidado, que existem promessas na Bíblia que são feitas para essas pessoas. Tem promessas para o povo de Israel, né? Que são para o povo de Israel. Agora, tem promessas para nós. Tudo bem? Essa promessa aqui é para o povo de Israel ou é para todos nós? O que vocês acham? Vamos lá na Bíblia? Vamos ver? Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo do 6 até o 9. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura provisto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Então, Abraão é conhecido como pai da fé. E todos aqueles que têm fé, todos aqueles que creem e têm fé, são considerados filhos de Abraão. Então, e herederos, né, das promessas que Deus fez para Abraão. Então, essa promessa de que Deus ia estar com ele sempre,
de que Deus ia abençoar ele, que ia abençoar os caminhos dele, onde ele estiver, né? Que ia estar junto com ele. Essa promessa, pela fé, nós fazemos nossa. Tudo bem? É para nós também essa promessa de Abraão, por causa da fé. Tudo bem? Então, o que manda Deus? O que é a vontade de Deus? Quando eu falo, eu quero que você faça a minha vontade, né, do Vitor, né? Eu estou falando o quê? Eu estou falando que eu quero que você faça o que eu quero, o que eu mando, não é verdade? Qual que é a vontade de Deus? Poderíamos falar que a vontade de Deus é o que Ele quer e o que Ele manda. Os mandamentos de Deus são a sua vontade. Dá para entender? Então, temos muitos mandamentos de Deus que são diretos da boca de Deus. E um dos mandamentos que Deus deu, Jesus mesmo, Deus sem carne, veio aqui nessa terra, e Ele deu um mandamento e foi categórico, foi concreto. Ele falou assim: ide. E que mais? A quem? A toda criatura. E eis aqui, eu estarei convosco todos os dias até o fim. Vem alguma similitude, algum parecido à promessa que Deus fez para Abraão? A presença de Jesus Cristo, ela vai nos acompanhar quando? É uma promessa, mas é uma promessa condicional. Mientras tanto a gente ir, pregar o Evangelho, sabe? Falando de Deus, falando do Evangelho para as pessoas, a presença de Jesus Cristo vai nos acompanhar sempre. É uma promessa de Deus, né? É uma promessa condicional. Paulo entendeu isso, sabe? E Paulo, lemos aqui na história, que ele foi enviado, ele saiu, a igreja enviou ele também. Agora ele está na segunda viagem que ele está fazendo, né? Ele voltou para visitar as igrejas. Voltou para visitar as igrejas que ele já tinha começado. Mas quando ele viu a perdição que tinha lá na Ásia, não, lá não, aqui, né? Aqui na Ásia, né? Quando ele viu essa perdição que tinha, imagina o coração de Paulo. Alguém que quando via pecado, sabe, ele não aguentava. Ele pulava para cima. E ele ia lá e manifestava a luz. Ele chegou a Corinto e falou. Ele chegou a Atenas e falou contra o pecado. Agora imagina, vendo uma cidade, um continente inteiro, cheio de pecado, a Ásia, né? Imagina o coração de Paulo querendo ministrar o evangelho naquele lugar. Mas a Bíblia diz que o que aconteceu? O Espírito Santo falou, não. Aqui não. Então Paulo, ele vai para outro lugar e o Espírito Santo fala também, aqui não. E vai para o outro e fala, não. Até que tem uma visão, um sonho, não sabemos o que é, mas de um homem chamando ele. Vem aqui, vem nos ajudar. E eles viram que era aí que eles tinham que ir. Agora, sabem, eu fico pensando, por que se o Espírito Santo queria que Paulo ministrasse lá na Macedônia, que ele falasse o evangelho lá na Macedônia, por que já não falou no começo? Paulo não tinha comunhão com Deus? Agora, eu me fiz essa pergunta, irmãos, e é aqui que está, sabe, o que Abraão fez, é aqui o que está fazer a vontade de Deus. Paulo entendeu que tinha que sair. Paulo entendeu que tinha que andar, que tinha que estar em movimento, que tinha que ir. Paulo, sabe, não foi um daqueles crentes que, Senhor, eu quero fazer tua vontade, fala para mim. E ficou sentado esperando. Não, ele entendeu que existe uma vontade geral de Deus. A vontade geral de Deus é a vontade de ir, de pregar o evangelho a toda criatura. De falar do reino de Deus para todo mundo. No lugar que a gente estiver.
E sabe, e isso é estar dentro da vontade geral de Deus. Agora, muitas vezes nós procuramos essa vontade específica de Deus. Senhor, é para mim tomar essa decisão, é para mim fazer isso daqui, é para mim ir para lá, é para mim voltar, é para mim entrar nesse serviço, é para mim, sei lá, fazer um monte de coisas, sabe? E mientras Deus não nos dá uma resposta, a gente fica parado. Mas, sabe, Abraão entendeu, Paulo entendeu que ele não podia ficar parado. Tinha uma vontade geral de Deus para fazer, sabe? Ele não podia ficar parado esperando uma vontade específica de Deus. Fazer a vontade de Deus, irmãos, é saber que Deus, já falamos, a vontade de Deus são os mandamentos de Deus. Sabemos que na Bíblia Deus colocou a sua vontade clara. Uma delas é: não mentirás. Sabe o que é fazer a vontade de Deus? É não mentir. Também falou aqui: não idolatrarás. Fazer a vontade de Deus é não idolatrar. Mas muitas vezes a gente acha que fazer a vontade de Deus, sabe, é ouvir Deus falar, fazer isso, isso, isso. Deus deixou bem claro a sua vontade geral. Dentro dessa vontade geral, assim como aconteceu com Paulo, né? Ele foi para uma cidade e o Espírito Santo falou: ei, aqui não. Ele foi para outra, ele não ficou parado. Ele foi para outra. Aqui não. Ele também não ficou parado, ele foi para outra. Aí o Espírito Santo: lá, vai para lá. Quando a gente está dentro da vontade de Deus geral, vamos receber uma direção específica de Deus. Mientras tanto, não. Mientras tanto, se a gente fica parado, sem fazer nada, sem entrar, sabe, sem entrar nessa vontade geral, sabe, Deus, vai ser impossível ouvir a vontade de Deus específica nas nossas vidas. Eu coloco isso como um jogo de futebol, né? Falei com o Rafa, né? Sexta-feira. O diretor técnico de um time, a vontade dele é que o time ganhe, né? Acho que no Brasil joga bola? Hã? No Peru a gente tenta, né? Mas, sabe, um diretor técnico quer que seu time ganhe. Seja como for, 1 gol, 2 gols, 3 gols, ganhe. E essa é a vontade dele. Vamos falar, a vontade geral, né? Desse diretor técnico. Agora, o time vai entrar no campo para jogar, né? E cada um dos jogadores vai colocar todo de si, sabendo que a vontade geral do técnico é ganhar o jogo. Então, cada um vai pôr os seus dons, os seus talentos para jogar o melhor possível, né? Agora, ninguém entra lá no jogo para ficar parado esperando. Técnico, fala o que eu faço, né? Mas eu já falei para você jogar e ganhar esse jogo, né? Não, mas eu quero saber a sua vontade, né? Sabe, fica esperando. Não. Eles estão jogando, dando tudo de si, estão participando no jogo, né? Agora, vai ter momentos em que o diretor técnico vai chamar a um e vai falar: você, Romário. Não, Romário? Você vê como que eu sou antigo, né? Mas, Neymar, vai. Neymar, você está pegando muito a bola, Neymar. Solta um pouco mais a bola e agora joga na lateral esquerda, por favor, né? Isso é uma vontade específica dentro da vontade geral, né? Mas o Neymar ou esse jogador só vai poder receber uma vontade, essa direção específica se ele está fazendo o quê? Se ele está jogando. Agora, o que vocês acham dos torcedores, né? Chegar no treinador e falar: fala para mim o que eu posso fazer. O que vocês acham? Que o diretor técnico vai falar o quê? Cara, você não está no jogo, né? Você não está participando do jogo. Não tem sentido você pedir uma direção, sabe?
Então, gente, o nosso jogo, nossa partida, né, é ganhar vidas. É aquela promessa que Jesus falou: as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. A igreja foi chamada para sair, ou chamados para fora. Ganhar vidas, a gente tem que fazer parte desse jogo. Fazendo essa vontade geral, é aí que a gente vai receber essa direção específica de Deus, né? Agora, quando que fica confuso? Quando a gente não está no jogo. Quando que fica um pouco, e agora o que eu faço? Quando você está parado. Sabe, Deus quer que a gente faça a sua vontade. Deus quer que a gente faça o que Ele mandou. E não porque Ele é autoritário, senão porque sabe o que é melhor para cada um de nós. Sabe? E, olha, Deus corrige, tudo bem? Quantos aqui gostam de ser corrigidos? Não, falam amém, mas não levantam a mão, assim. Eu não gosto de ser corrigido, né? O pastor já me corrigiu uma vez, eu acho, né? Não sei. Mas já fui corrigido, a minha esposa todos os dias me corrige, né? Mas eu não gosto de ser corrigido, né? Mas a Bíblia diz que quando Deus corrige, uma correção é porque Deus ama. Então, quando a correção vem de parte de Deus, a gente tem que se sentir amados. Tem que sentir-se, sabe, que a gente é especial para Ele. Ele não quer que a gente erre. Por isso, Ele corrigiu Paulo e falou: Paulo, não é aqui. Mas Paulo, movimento, ativo, vamos, né? Estou jogando, estou fazendo parte desse time. Eu vou lá, vou para outra cidade então. Paulo corrigiu de novo o Espírito Santo. Não é aqui. Né? Mas Paulo não ficou, agora já era, não vou fazer mais, não vou para a igreja, não vou fazer mais nada. Não, ele continua. Né? Sabe, Deus corrige aquele que ama. Então, a gente tem que ir e fazer essa vontade. Ver e fazer aquilo que Deus quer para a igreja, para nós, como pessoas. O campo de jogo não é a igreja. O campo de jogo é o mundo. A igreja é o lugar de treino, é o lugar de treinamento, é o lugar onde os jogadores se aperfeiçoam. Estou falando do templo. Agora, o lugar do jogo é lá fora, irmãos. No seu serviço, na sua família, onde você está. O que as pessoas veem em você quando te veem? Que é a primeira coisa que veem, né? 1 de João, capítulo 2, versículo 17. E já estou terminando. Pessoal, pode vir para tocar? Hoje estou fazendo um recorde na minha vida. Preguei acho que em 20 minutos. Pode vir, por favor, pessoal, para tocar? João capítulo 2, versículo 17. Acho que é um versículo bem conhecido, não é verdade? É um versículo que a gente já leu e conhece e fala para os outros. Mas, sabe, Deus, qual que é a sua vontade? Gente, a vontade de Deus está muito clara na Bíblia. Não procuremos uma vontade específica nas nossas vidas se a gente não está dentro da vontade geral de Deus. E se a gente faz a vontade de Deus, olha o que diz a Bíblia, que o mundo e sua cobiça, os seus prazeres, o que acontece? Passam. São passageiros. Né? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
o mundo e seus prazeres. A pastora falou aqui hoje, né? Que são prazeres que o mundo oferece. Né? Antigamente eu fumava. E sabem, dava prazer. Antigamente eu me drogava. E por que não falar que dava prazer? Né? Mas sabe uma coisa? Passa. Isso passa. Isso passa. E você fica dependente dessas coisas. Fica praticamente um ser inerte, um morto, sabe? Dinheiro? Já tive muito dinheiro. Na minha mão. E sabe o que aconteceu? Deu prazer. Né? Porque tem esse ditado que fala, o dinheiro não compra felicidade. Já ouviram falar isso aí? O dinheiro não compra felicidade. Mas eu acho que aluga. Né? Aluga. Mas só se você tem dinheiro. Mas, gente, acabou o dinheiro, acabou o prazer. As coisas deste mundo, elas são passageiras. E sim, Deus nos deu emoção, nos deu a capacidade, sabe, de ter emoções e de sentir as coisas e de saber e de poder desfrutar, porque a vida em Jesus é uma vida abundante, desfrutando dos prazeres que Deus deu, os lícitos, sabe? Mas sabendo que os prazeres deste mundo, eles passam, eles são passageiros. Mas sabem, sexta-feira, a minha esposa me mostrou uma foto do dia do meu batismo aqui na igreja. Dezembro, naquele gelo, e eu sozinho aqui, o meu batismo foi assim, eu sozinho, sabe? Que privilégio, né? Mas acho que é porque ninguém queria entrar na mesma água que eu, né? Mas enfim, sabe? E isso dura para sempre. Essa decisão, esse momento está no meu coração. E sabe, vai durar para sempre. Essa decisão que eu tomei de seguir a Cristo, de entregar a minha vida, de falar assim, Senhor, eu quero fazer parte desse time. Eu quero fazer parte desse jogo. Eu quero fazer a tua vontade, Deus. Isso permanece para sempre. Fazer a vontade de Deus, irmãos. Vocês que vão se batizar hoje, né? Eu sei que vocês estão tomando uma decisão muito consciente, sabe, mas vocês podem ter certeza que esse dia vai ser inesquecível. Nesse dia você não vai esquecer que você tomou essa decisão na frente de todo mundo se batizar. Porque quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora vamos com essa pergunta que eu fiz no começo. O que você acha que Deus vai te perguntar quando Ele vem? O que você acha que Jesus vai te perguntar quando você se encontrar com Ele? Eu também, hein? Quando nós nos encontramos com Ele. E, olha, eu sou pai, né? E quando eu vou sair, a gente agora já está deixando nossos filhos em casa sozinhos, né? É um grande avanço para nós, né? Mas antes de sair, para ir para um lugar, a gente fala para eles, vocês vão fazer isso, isso e isso. Primeiro, você vai limpar seu quarto, né? A primeira coisa, não deixamos muita responsabilidade, mas deixamos uma. Você vai limpar seu quarto, que a gente já volta. A gente sai, e quando a gente volta, sabem que é o primeiro que a gente pergunta? Vocês limparam seu quarto? Mas muitas vezes, né? Mamãe, eu lavei a louça, eu fiz aquilo lá, eu fiz isso. Não. Eu quero saber se você obedeceu aquilo que eu te mandei. Você limpou seu quarto?
Jesus falou: ide pregar o evangelho a toda criatura. Eu me imagino Jesus perguntando: você fez o que eu te mandei? Você fez o que eu te pedi? Não, Senhor, eu expulsei demônios, eu fiz aquilo lá, eu levantei igrejas, eu fiz um monte de coisas, Senhor. Você fez o que eu te pedi fazer? Ide e pregar o evangelho? Você falou de mim para alguém? Aquilo lá, irmãos, me constrange muito. E não sei o que você está fazendo da sua vida. Mas vai chegar um momento que todos nós, vamos estar diante do tribunal de Cristo. Diante dele. E ele vai fazer essa pergunta para nós. Você fez o que eu te mandei? Vamos nos colocar em pé? Todos nós temos creído em Jesus Cristo. E eu sei que muitos aqui estamos fazendo essa vontade geral. Muitos aqui queremos fazer a vontade de Deus, mas, gente, vamos começar com essa vontade geral. Obedecer o que Deus manda, concretamente. Talvez você está buscando em Deus uma direção na tua vida, mas primeiro, entra no jogo. Primeiro entra no jogo. Primeiro entra a fazer essa vontade geral dele. Com certeza você vai receber essa direção específica na sua vida. É promessa de Deus. Se a gente fazer a vontade dele, e a vontade dele é ir, que a igreja saia, que a igreja faça a vontade dele, pregar o evangelho. Não se preocupa, Deus vai te direcionar. Deus vai falar para você, né? Entre nesse serviço, sai desse serviço, vai para aquela cidade, volta para aquela cidade, faz aquilo, faz o outro. Deus vai falar. Mas se preocupa em querer fazer essa vontade geral dele. Essa grande comissão que ele tem nos deixado. Eu sei que aqui todos nós queremos fazer essa vontade, né? Mas, sabe, quero orar por vocês juntos, eu também estou nisso. Aqueles que querem tomar uma decisão hoje de entrar, fazer essa vontade geral de Deus, né? E talvez estão meio nessa confusão: Senhor, o que eu faço, né? O que eu faço da minha vida, Senhor? Mas primeiro isso, decida entrar nessa vontade geral. De sair, pregar o evangelho, entrar, fazer parte da igreja. Se há entre nós queremos orar por você. Vem fazer parte do time. Vem fazer parte dessa vontade geral. Não se preocupa. Deus não mente. Não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. A promessa dele é: se a gente fazer o que ele manda, ele estará conosco. Sempre. Sempre. Até o fim do mundo. Então, se é você essa pessoa, vem. Vamos orar por você. Juntos. Vem fazer parte desse time. Vem fazer parte da vontade geral de Deus. Ele vai te dar direção. Aonde você ir, o que fazer, se é um sim, se é um não, se entrar nesse serviço ou sair. Não se preocupa por essas coisas, Deus vai falar. Se preocupa em fazer a vontade geral de Deus, fazer parte desse jogo, fazer parte da igreja. Aleluia, aleluia.